Existe uma passagem da Bíblia que gera muitas controvérsias e que as feministas amam usar essa passagem de modo equivocado, mas para chamar a igreja de machista, de opressora, que reprime as mulheres, né, e que tira toda a dignidade das mulheres. É justamente aquela carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 5 e versículo 21, no qual ele fala o seguinte: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é salvador. Ora, como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. E aí fica o X da questão, né? Essa questão da submissão, ou seja, será mesmo que as mulheres elas têm que ser submissas a seus maridos incondicionalmente? E não importa como seja o marido, as mulheres têm que ser submissas? Ou será que existe alguma condição? Como que a gente pode entender verdadeiramente essa submissão? E qual é a condição que existe para o homem para que a sua esposa seja submissa a ele? E é isso que eu vou explicar nesse vídeo, né? Justamente tomando por base toda a doutrina da teologia do corpo de São João Paulo II, né, que ele resolve e aprofunda essa questão de forma extraordinária. Então, bem, já deixe seu like, compartilhe, mande para aquele seu amigo que é casado, para aquele homem que vai, enfim, casar, namorar, e vamos entender melhor toda essa questão. Bem, para entendermos essa questão da submissão, eu acho muito interessante nós entendemos um pouco das formas de política. Forma de política, Giovanni? Como assim, cara? Eu já vou explicar, vocês vão entender, tá? Mas antigamente, né, deixa eu só achar aqui. Os grandes filósofos como Platão e Aristóteles, eles distinguiam 3 formas de governo, tá? Você tem a monarquia, que é justamente o governo de um só. Você tem a aristocracia, tá? Que é o governo de uma classe de pessoas nobres. Uma classe de pessoas virtuosas que governam. E por último, você tem a democracia, que é justamente o governo de todos, tá? Então, dentre essas 3 formas de governar, eles se questionavam qual que é a melhor forma. Ou seja, é a monarquia, o governo de um só? É a aristocracia, governo de poucos? Ou é a democracia, governo de muitos? Né? Enfim, penso que alguns influenciados no nosso tempo presente, eles responderiam que é a democracia. Então, numa sociedade de pessoas virtuosas, de pessoas que realmente buscam virtudes, pessoas de bem, que querem o bem comum da sociedade, de boas pessoas, é a monarquia. Essa é a melhor forma de governo. Bem, porém, se nós olharmos a realidade, ou seja, tecnicamente, tá? Teoricamente falando, a monarquia é o melhor tipo de governo. Mas ao olharmos na prática, para as distintas sociedades, nós vamos ver que as pessoas não são tão virtuosas assim. Então, numa sociedade pervertida, fala São Tomás, que é sem pessoas virtuosas, a monarquia se transforma rapidamente numa tirania. Portanto, né, numa sociedade que não é virtuosa, o melhor regime é a democracia. Pois bem, porque se um quiser fazer cagado, o outro vai impedir, e etc. Bem,
Por que, Giovanni, que você está falando de política? Por que você está falando de monarquia? Não estou entendendo, cara. Eu não estou defendendo a monarquia ou a democracia, enfim, não compete a mim. Porém, é isso que eu quero falar. Ou seja, a mulher se sujeitar ao homem depende muito o fato dele ser virtuoso ou não. Percebe isso? Olha só que interessante. Vamos voltar aqui à passagem. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Agora, olha só que interessante, versículo 25. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Assim, versículo 28. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, eu te pergunto, será mesmo que para uma mulher vai ser difícil ela se submeter ao marido que está disposto a entregar a própria vida por ela? Jesus Cristo mesmo falava, entre vós não será assim. O primeiro será servidor de todos. Então, poxa, vamos trazer isso para o concreto. Vamos trazer isso para o concreto, tá? Imagina que você tem um casal e nessa família o homem ele realmente está totalmente disposto a entregar sua vida pela mulher. E é incrível como ele se entrega e se doa para o bem dela. Então ele trabalha, né? Ele busca prover, mas além disso, ele sempre está com ela, dando atenção para ela, dando carinho para ela, sendo esse baluarte, né? Esse suporte emocional também. Serve ela em casa, né? Pensa no bem dela, pensa no bem dos filhos, né? E, cara, tá todos os dias se entregando e fazendo atos de sacrifício para o bem dela e para o bem da sua família. E se for necessário, ele vai entregar a própria vida por ela. Como um dia desses eu estava estudando, e realmente eu vi um caso, não vou lembrar o nome e a situação, mas teve um acidente, né? E o carro ia atropelar a mulher, a esposa. E o rapaz, ele entrou na frente, ele acabou morrendo na hora, né? Mas entregou a própria vida para salvar a mulher. Ou seja, cara, qual é o problema de você ser submisso, percebe? Ao homem que faz tudo por você. Ao homem que quer entregar a sua vida por você. E que pensa mais no seu bem do que no dele. Percebe que esse é o X da questão? Entregai a sua vida por elas. Assim como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. É nesse sentido, é justo, porque ele realmente vai estar na frente. Ele está te protegendo. Então você, homem, você quer ser um marido de verdade, um homem de verdade? Ame. Mas ame com esse amor de benevolência, de querer o bem da sua mulher, não importa o que aconteça, custe o que custar. Eu quero a felicidade e o bem dela. Eu quero que ela salve a sua alma. Eu quero que, enfim, ame de verdade. Agora, vamos pensar no outro caso. Imagina que o marido, ele é um salafrário sem vergonha. O cara é... Então assim, o cara, ele não trabalha, ele bebe, ele bate, ele grita, ele não dá atenção, ele não dá carinho, ele é bruto. Tem como ele ser submisso, tem como ela, perdão, ser submisso a ele? Percebe que
A submissão está atrelada a um homem que está disposto a entregar a própria vida? Porque a monarquia, o governo de um só, o governo de um homem, é o melhor quando se tem uma sociedade virtuosa. Quando se tem um marido virtuoso, um marido que está disposto a entregar a sua vida. Mas, no caso de uma sociedade não virtuosa, no caso de uma sociedade pervertida, o melhor é a democracia. Enfim, e aí São João Paulo II vai trabalhando toda essa tese, né? Mas esse é o verdadeiro significado da submissão. Porque o homem, ele tem que amar a sua mulher e empregar-se por ela e se sacrificar. E que não e ser líder, mas ser líder não significa necessariamente ser melhor. Vamos olhar para a Sagrada Família. Poxa, quem era o líder da Sagrada Família? São José. Mas, ao olharmos São José, a Virgem Santíssima e Nosso Senhor Jesus Cristo, bem, São José, desculpa, mas não era nada. Percebe que o líder era o inferior? Mas São José estava ali, disposto a servi-los, entregar a sua própria vida, se doar para o bem da Sagrada Família. Olha que lindo! A chefiar, a conduzi-los. Então, esse é o verdadeiro significado da submissão. E esse é o verdadeiro significado de ser homem, desse amor conjugal próprio do marido. Tá bem? Então, mande esse vídeo para aquele seu amigo também que precisa entender melhor essa situação, né? Que quer amar cada vez mais a sua esposa, entender melhor como ter um relacionamento em Cristo. E nos vemos numa próxima.